Muito bem, queridos, hoje eu vou pedir que você acompanhe a leitura do texto bíblico, que é o nosso principal alvo da reflexão hoje. Esse texto vai ser projetado aqui nessa TV à frente, você pode ler juntamente comigo. Eu quero pedir a você também algo que pode ser um pouco difícil para alguns ou para muitos, mas dá uma verificada no seu telefone agora e veja se você pode desligá-lo. Se você não pode, coloque ele no silencioso, de maneira que você se certifique de que ele não vai distrair você, mas também não vai ser uma fonte de distração para alguém que está perto de você. Esse é um momento tão importante. São poucos minutos que nós temos, mas é um momento em que o nosso coração fica aberto diante da Bíblia. E a Bíblia é esse livro espetacular e único, que não apenas nós lemos, mas também lê a nossa vida, através da qual Deus fala com a gente. Então toda distração que você puder evitar nesse momento seria muito boa para você e para quem está perto de você. Hoje eu te convido a ler comigo o que diz o primeiro livro de Samuel, no capítulo 3. Nós vamos ler o relato bíblico que vai do versículo 1 até o versículo 10. Diz assim a Bíblia: O menino Samuel ministrava diante do Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia enxergar, estava deitado no lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel, e este respondeu: Aqui estou. Ele correu até Eli e disse: Aqui estou, o Senhor me chamou. Então Eli, porém, lhe disse: Eu não o chamei, volte e deite-se. Ele foi e se deitou. De novo o Senhor o chamou: Samuel. Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Aqui estou, o Senhor me chamou. Meu filho, eu não o chamei, volte e deite-se, respondeu Eli. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Aqui estou, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: Vá e deite-se. Se ele o chamar, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi deitar-se no seu lugar. Veio o Senhor, colocou-se de pé e o chamou como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: Fala, pois o teu servo ouve. Diante da tua palavra nós estamos outra vez, Senhor, e pedimos que o Senhor nos fale ao coração, assim como um dia falou ao coração de Samuel. Pedimos a graça e a dádiva de escutar a voz do Senhor através do sermão dessa manhã, de maneira que a nossa vida seja inspirada, fortalecida e edificada pelo Senhor e para o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quando chega uma notificação no seu telefone, dificilmente você deixa de notar, não é? A notificação chega e você olha. Aliás, muitas pessoas hoje não usam apenas um relógio no pulso, aquelas que ainda usam, mas usam um semelhante a esse aqui, um smartwatch, que está conectado ao telefone. E aí, se a notificação chegar, ela não chega apenas na tela do seu telefone, mas também no seu pulso. Você sabe que alguém está querendo falar com você, ou algo importante ou interessante chama pela sua atenção. Aqueles que hoje já não usam mais relógio, quando querem saber a hora e estão na rua, muito frequentemente pegam o quê? O
o telefone, olham para a tela e sabem exatamente que horas são. Você precisa checar um e-mail. Um fornecedor seu mandou uma mensagem importante. Um cliente seu mandou a solicitação de um orçamento. O seu diretor disparou um comunicado importante da empresa. Você pega o telefone e checa esse e-mail, checa essa mensagem. E esse ciclo de receber notificações e focar naquilo que a notificação sinaliza para nós se repete inúmeras vezes ao longo dos nossos dias. O nosso telefone virou uma espécie de central de tudo, não é? Ali a gente tem entretenimento, distração, lazer, trabalho, compromisso. Mas você já parou para contar quantas vezes você faz isso ao longo de um dia? De acordo com uma pesquisa recente que foi realizada ano passado nos Estados Unidos, os americanos costumam consultar o celular em média 144 vezes por dia. Muitas dessas verificações são motivadas pelas notificações, por aqueles alertas que chegam. Alertas do WhatsApp, do SMS, os americanos usam muito SMS, curtidas no Instagram, e-mails de trabalho. E nós não temos um dado assim tão recente, apenas falando de Brasil e do brasileiro, mas eu acredito que a nossa realidade não esteja muito distante da americana. Eu acredito que num país que é o maior usuário do aplicativo WhatsApp no mundo, que é o Brasil, a nossa realidade de quantas vezes nós olhamos para a tela do telefone ou nós acessamos o nosso telefone não está muito distante dessa média americana de 144 vezes ao dia. O nosso reflexo mais imediato é responder a uma notificação. Se a tela do telefone acende, nós olhamos. Se nós escutamos um som do alerta ou se sentimos o telefone vibrar, nós prestamos atenção. O que é isso? De quem é essa mensagem? O que é essa notificação? O nosso cérebro está sendo condicionado a não ignorar essas notificações. O nosso cérebro é treinado por esse hábito que tem se tornado cada vez mais constante de não ignorar esses alertas. Agora, pense comigo uma coisa. E se nós dessemos para Deus a mesma atenção que damos para as notificações que recebemos todos os dias? E se você e eu dessemos para Deus a mesma atenção e o mesmo foco que damos para as notificações que todos os dias recebemos no nosso telefone? Se a nossa reação ao menor sinal da voz de Deus fosse tão imediata quanto ao som do celular nos dizendo que recebemos uma mensagem ou que alguma coisa merece a nossa atenção. A verdade, queridos, é que Deus fala. Deus sempre fala. Deus nunca deixa de falar. Mas será que nós estamos ouvindo? Será que nós estamos interessados? Será que nós estamos alertas e atentos para não deixar que a notificação de Deus passe batido por nós? Na passagem que nós lemos nessa manhã, nós vemos Samuel. Samuel é um dos grandes personagens da história de Israel. É um dos grandes personagens da Bíblia. Mas aqui, nesse relato que lemos, nós estamos olhando ainda para um Samuel muito jovem, muito menino, iniciando a sua vida, inclusive iniciando a sua caminhada próxima de Deus. É interessante porque Samuel não estava diante de uma tela. Samuel não estava assistindo a uma série que prendesse muito a sua atenção, mas ainda assim Samuel teve dificuldade de perceber a voz de Deus. Você leu comigo no texto, 3 vezes Deus o chamou pelo nome e 3 vezes ele confundiu o remetente.
3 vezes Deus o chamou pelo nome. E 3 vezes ele não percebeu que era Deus, ele confundiu. Ele pensou ser outra pessoa. Somente quando Eli, o sumo sacerdote, o instruiu, ele respondeu corretamente ao chamado de Deus, dizendo: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E aqui, queridos, está um ponto de conexão com a história de Samuel e a sua história e a minha, que é muito importante. Você e eu vivemos num mundo cheio de mensagens. Você e eu vivemos num mundo cheio de estímulos e repleto de distrações. Você e eu vivemos num mundo que tem nos ensinado a viciar em dopamina o tempo todo. E sabe o que o algoritmo das redes sociais mais sabem fazer? Estimular o seu cérebro a ter aquelas recompensas rápidas. Por isso, vídeos curtos de poucos segundos prendem tanto a sua atenção e a minha. Por isso, vídeos curtos de poucos segundos, eles são passados diante da tela do nosso telefone, e se nós não observarmos, nós não ficamos apenas alguns segundos assistindo, mas algumas pessoas ficam mais de horas consumindo aqueles instantes rápidos, ora cômicos, ora trágicos, ora uma notícia, ora a opinião de alguém sobre a pauta política ou econômica global. De alguma forma a gente está ali, e esse estímulo vai notificando o nosso coração e nos prendendo cada vez mais, e nós vivemos repletos de distrações. Agora veja, e esse é o nosso ponto: se Samuel, que crescia no santuário, aprendendo a dedicar toda a sua vida e toda a sua energia para Deus, teve dificuldade de reconhecer Deus falando com ele, quanto mais você e eu, imersos num estilo de vida tão demandante, tão ocupado e tão barulhento. Você percebe? Onde é que Samuel estava quando Deus o chamou? No clube? Não. Na praia? Não. No shopping, olhando as vitrines e tentando aproveitar as promoções? Não. Samuel estava no tabernáculo, o santuário, o lugar dedicado ao culto a Deus, e ele estava lá muito menino. Foi levado, como veremos daqui a pouco, por sua mãe, dedicado a Deus por sua mãe, consagrado para a obra de Deus por sua mãe. A sua rotina era, por assim dizer, uma rotina religiosa, e mergulhado nesse contexto, ainda assim ele teve dificuldade de entender que era Deus o chamando. Imaginem nós, tão distraídos facilmente por todas as ocupações que nos roubam de Deus. Quantas dificuldades temos em ouvi-lo falar conosco. E é sobre isso que eu quero refletir com você nessa manhã. Deus ainda fala. Deus não parou de falar apenas no tempo dos profetas. Ele continua falando, mas será que nós estamos atentos? Como nós podemos aprender a ouvir e responder à voz de Deus em um mundo que nos puxa para todos os lados, o tempo todo? Há 2 verdades à luz desse texto que lemos e eu quero compartilhar com você. 2 tópicos de reflexão nesse sermão. O primeiro, e vai aparecer na sua tela, é esse: Deus fala, mas nem sempre percebemos. Deus fala, mas nem sempre percebemos. A história de Samuel se passa num período muito importante da narrativa bíblica. A história de Israel se passa num período de crise espiritual de Israel. O versículo 1 que nós lemos já nos dá um diagnóstico claro. Ele diz assim: naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Perceba, nós estamos falando daquele povo que era conhecido como o povo de Deus. Nós estamos falando de um povo que tinha um tabernáculo com a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus manifesta no meio dele.
A gente está falando de um povo cuja história era marcada por grandes sinais do agir de Deus na vida deles. Mas nessa época, na época do jovem Samuel, o relato bíblico era de que naquele momento, naquele período da história, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Isso, queridos, não significa que Deus tivesse parado de falar, mas significa que o povo havia se afastado de Deus. E longe de Deus é muito difícil ouvi-lo. Distraído com outras coisas que nos roubam de Deus, é muito difícil perceber Deus. O texto, se você ler o início do livro de 1 Samuel, você percebe a descrição do quadro daquele povo naquela época. Os sacerdotes, os líderes religiosos, eles estavam corrompidos. 2 deles, inclusive, filhos do sumo sacerdote Eli, que era o tutor de Samuel, 2 homens, um chamado Ofni e Finéias, líderes religiosos do povo. A Bíblia diz que eles abusavam de sua posição. Eles abusavam do povo do qual eles eram líderes religiosos. Eles eram perversos, e a Bíblia diz no capítulo 2 que eles não se importavam com Deus. Eles eram líderes religiosos, falavam em nome de Deus, manipulavam religiosamente as pessoas, mas não tinham o menor temor de Deus e nem interesse pelas pessoas. Não é coincidência nós termos casos como esse no nosso tempo hoje. É apenas a reprodução de um ciclo terrível da história, quando um povo se encontra distante de Deus. O culto ao verdadeiro Deus estava em decadência em Israel. E Samuel, esse nosso personagem, era ainda muito jovem quando foi dedicado por sua mãe, uma mulher chamada Ana, para servir a Deus no tabernáculo, que ficava num lugar específico chamado Siló. Você lembra da história de Ana? Ana era uma mulher que não podia engravidar. Ana era uma mulher que sonhava em ser mãe, mas não podia engravidar. E ela orava insistentemente a Deus, clamando para que Ele gerasse, para que ela pudesse gerar um filho. E ela faz um voto a Deus dizendo: se o Senhor me der um filho, se o Senhor me conceder a dádiva da maternidade, o menino que o Senhor me der será dedicado ao Senhor. Eu o devolverei a ti para que ele te sirva por toda a sua vida. E Ana cumpre essa promessa. Quando chega um determinado momento, ainda muito novinho, de seu filho Samuel, ela leva ele até o sumo sacerdote Eli, dizendo: olha, esse menino é filho da promessa de Deus. Deus me deu. E eu prometi ao Senhor que o devolveria ao Senhor para que ele fosse um instrumento nas mãos de Deus. Cuide dele, ensine a ele. E ali estava Samuel, aprendendo a servir no tabernáculo que ficava nesse lugar chamado Siló. Esse era o lugar onde a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, estava, e onde os sacrifícios a Deus eram oferecidos. Então Siló e o tabernáculo em Siló funcionavam como um centro da adoração do povo de Deus antes do templo ter sido construído, anos depois, por Salomão. Eli, o sumo sacerdote, era uma espécie de mentor de Samuel. Ana confiou aos cuidados de Eli, o seu filho Samuel, e certa noite, enquanto Samuel dormia próximo da arca, no tabernáculo, ele ouviu uma voz chamando o seu nome. Ele desperta com alguém o chamando e ele pensa: é Eli. Ele levanta e vai até o sumo sacerdote. Estou aqui, pode falar, você me chamou. E isso aconteceu 3 vezes. Eu não sei o que um menino pode ter pensado. Depois de tantas repetições, ele deve ter imaginado: ele está querendo me assustar, tem alguém querendo pregar uma peça em mim. Quando eu pego no sono, chamam o meu nome de novo, isso é maldade. Alguns de nós aqui diriam: eu acordo com mau humor, não se brinca com alguém com sono, não é?
Isso aconteceu 3 vezes, até que Eli percebeu. Eli percebeu que era Deus quem estava falando. Então ele orientou a Samuel: Samuel, quando ele chamar você de novo, apenas diga: fala, Senhor, teu servo ouve. Aqui está um detalhe crucial para nós. Samuel estava no lugar certo, mas ele ainda não reconhecia a voz de Deus. Samuel crescia no tabernáculo, servia no culto, via os sacerdotes ministrando, mas ele ainda não tinha uma experiência pessoal com a voz de Deus. E isso, queridos, essa cena tem muito a nos ensinar. Sabe por quê? Hoje, não são poucas as pessoas envolvidas com uma agenda religiosa. Elas vão à igreja, elas vão ao culto, elas ouvem sermões como você nesse momento está fazendo, elas conhecem doutrinas, elas são capazes de falar sobre alguns termos bíblicos, inclusive explicá-los, mas elas ainda não aprenderam a discernir a voz de Deus. Elas têm uma agenda religiosa. Deus e a religião ocupam um lugar de sua vida. Assim como família, trabalho, lazer, entretenimento, há uma gaveta da vida chamada Deus. E quando eu preciso arrumar essa gaveta chamada Deus, eu vou ao culto, eu vou à igreja, eu compro uma Bíblia, eu assisto a uma pregação, eu ouço alguém falando, eu aprendo algum louvor. Mas essas pessoas ainda não discerniram a voz de Deus falando com elas. E há um motivo para isso, queridos. Nós vivemos em um mundo extremamente barulhento. A mente da gente está repleta de notificações, assim como o nosso telefone. A mente da gente está transbordando de informações e de distrações. E a gente já não consegue ter aquele espírito de silêncio para perceber Deus falando com a gente no íntimo do nosso coração. Olha que interessante, a Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, fez uma pesquisa, um estudo, na verdade, há pouco tempo, e eu achei o resultado desse estudo alarmante. Um estudo feito com homens e mulheres, um grupo de homens e um grupo de mulheres. E esse estudo mostrou que 67% dos homens e 25% das mulheres, tem uma discrepância aqui, né? Isso atingiu mais os homens, 67% dos homens e 25% das mulheres preferiram receber pequenos choques elétricos a terem de ficar 15 minutos numa sala vazia, em silêncio. 15 minutos numa sala para você ficar sozinho pensando. Lembra aquelas famílias que tinham ainda o cantinho do pensamento lá para a criança? Vai lá, fica lá no cantinho agora para você refletir um pouquinho no que você fez, no que você falou. Que você não pode puxar o cabelo da professora como você fez, nem bicar a canela do diretor da escola. Vai lá para o cantinho. Lembra disso? 67% dos homens e 25% das mulheres não toleraram a ideia de 15 minutos assim. E preferiam então receber pequenos estímulos com choques leves. Isso revela o quanto nós evitamos momentos de quietude. E assim, como nós perdemos oportunidade de ouvir a Deus. O que a Bíblia diz, queridos? A Bíblia diz que Deus é um Deus que fala. A Bíblia não apresenta Deus como uma força impessoal. A Bíblia não apresenta Deus como um poder indiferente. A Bíblia descreve Deus como um ser relacional. Olha o que diz o autor de Hebreus no capítulo 1, versos 1 e 2. No passado, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados
por meio dos profetas, mas nestes últimos dias nos falou por meio do Filho, Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. No passado Deus falou por meio dos profetas, agora Deus nos fala através do seu Filho. No passado Deus estava dando testemunho de si, agora Ele continua falando a nós através de Jesus, é o que o autor da carta aos Hebreus está dizendo. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos, Evangelho de João, capítulo 10, verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Deus fala. O nosso maior problema, portanto, queridos, não é que Deus não fale. O nosso maior problema não é que Deus esteja em silêncio. O nosso maior problema é arrogantemente não percebermos a nossa surdez espiritual, resultado da nossa indiferença a Deus. Assim como aconteceu com Samuel, muitas vezes nós não reconhecemos o chamado da voz de Deus. É como quando você coloca o seu telefone no silencioso, como eu pedi para você fazer no início desse momento do nosso culto, e você deixa ele no silencioso e deixa ele longe de você, e um tempo depois você chega e percebe que recebeu algumas chamadas de alguém muito importante, mas você não atendeu, porque seu telefone estava no modo silencioso. Deus nos chama, mas muitas vezes nós estamos com o nosso coração no modo silencioso para Deus. Desculpa, Deus, eu estou muito ocupado com o meu trabalho essa semana, eu não posso me distrair com as tuas coisas. Desculpa, Deus, mas parar na semana insana que eu estou para orar, para ler a Bíblia e para tentar meditar um pouquinho naquilo que a tua palavra fala a respeito do Senhor e a respeito de mim, eu não tenho tempo. Mas eu conto com a sua compreensão. E é claro, queridos, Deus é gracioso, continua cuidando de você, continua te abençoando todos os dias, continua livrando os seus filhos do pior, continua curando você das enfermidades, continua dando você capacidade de produzir e prosperar. Ele é um Deus bom, apesar de nós, mas o nosso coração vai se tornando menos sensível para perceber o quanto Deus está presente e o quanto Deus está falando conosco. Eu te pergunto, o que tem roubado a sua atenção? O que é que distrai o seu coração? Responda honestamente, não para mim, mas para você mesmo. Quando foi a última vez que você realmente parou para ouvir a Deus? Quando foi a última vez que você parou e disse, Senhor, se eu continuar nesse ritmo, eu surto. Porque eu sou capaz de falar as piores coisas, tomar as decisões mais estúpidas, encher meu coração de uma prepotente arrogância que me faz pensar mais de mim mesmo do que eu deveria e me esquecer de Ti. Então, Senhor, eu quero silenciar meu coração um pouquinho e eu preciso Te ouvir. Porque o meu casamento está pagando um preço muito alto pela minha surdez espiritual. Porque eu não tenho escutado o Senhor dizendo para mim, à luz da Tua palavra, que espécie de vida eu devo manifestar, que espécie de homem ou de mulher eu devo ser, que espécie de coisas eu devo falar e como falar, o que deve ser uma prioridade e o que não deve ser uma prioridade. Então eu estou atropelando coisas e quem paga o preço é a minha família. Eu quero te dar uma sugestão prática. Ela vai aparecer na tela para que você possa refletir nela comigo. Separe tempo do seu dia, todos os dias, para o exercício de ouvir a Deus.
eu acho que você, talvez, assim como eu e a maioria das pessoas, não tenha muito tempo. Mas eu quero te dar uma proposta ainda mais objetiva. Separe 15 minutos e divida ele em 3 momentos de 5. 5 minutos, você vai abrir a Bíblia e você vai ler a Bíblia. Não dá uma de místico, não, que faz assim, abre em qualquer lugar e onde o olho bater, você lê. Escolhe um texto bíblico. Faça o seguinte, comece com os Salmos. Os Salmos, o livro de oração da Bíblia. Abra os Salmos, comece no Salmo 1. 5 minutos, leia o texto. Os outros 5 minutos, reflita naquele texto. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, na qual dá o seu fruto na estação própria, suas folhas não caem, tudo quanto faz prospera. 5 minutos você leu aquilo. 5 minutos você reflete naquilo. Que tipo de pessoa é essa, Deus, que a tua palavra está dizendo? O que seria ter prazer na tua lei, ao ponto de meditar nela de manhã e de noite, deixar a vida marcada pela sabedoria da tua palavra? 5 minutos você refletiu, gastou 10, certo? Tem 5 ainda? Nos 5 minutos que você tem finais, você vai orar, inclusive à luz daquele texto. Sempre tente incluir algumas coisas na sua oração. Ah, Roberto, eu não sei direito como é que ora. Comece adorando. Deus, eu te louvo, porque o Senhor me escuta. Deus, eu te louvo porque o seu amor é grande. Deus, eu te louvo porque o Senhor é poderoso. Isso é adorar. Você está louvando a Deus. Depois agradeça. Senhor, eu te sou grato porque o meu dia está começando e eu estou vivo de novo. Eu sou grato porque eu estou saindo para o trabalho e eu tenho o que produzir. Eu sou grato porque o Senhor é um Deus que tem cuidado de mim, colocando mantimento na minha mesa todos os dias. Eu te sou grato por esse dia que começou e eu peço a tua companhia para esse dia até o final dele. Você adorou, você agradeceu. Uma outra coisa boa de você ter na tua oração, confissão. Senhor, me perdoe pelos pecados. É muito provável que no dia de ontem eu tenha pensado coisas, falado coisas que não agradam ao teu coração e te entristecem, mas eu não quero viver assim. Eu quero que o Senhor me torne mais sensível para que a minha vida pareça mais com a tua. Então me perdoa e me ajuda. E termina orando o que você leu no texto. Senhor, o texto está dizendo que aquele que ama a tua lei e medita na tua lei será como aquela árvore que é plantada próximo de um ribeiro de água. Ou seja, as raízes são profundas, a árvore está cheia de vida, ela sempre frutifica na estação certa e as folhas não caem. Está falando de estabilidade, está falando de frutificação, está falando de vida verdadeira. Senhor, me torna essa pessoa. O que a tua palavra me ensinou hoje me torna essa pessoa. Querido, 15 minutos, faça isso todos os dias. Converse comigo mês que vem. Venha me procurar em abril e diga: Roberto, fiz todos os dias 15 minutos como você sugeriu na igreja, não aconteceu nada, meu coração continua duro, minha mente anestesiada, eu não sinto Deus perto de mim, eu não consigo entender a vontade de Deus, nem Ele falando comigo. Eu duvido se você não vai perceber Deus mais pertinho de você. Eu duvido se o seu coração não vai ficar mais sábio. Eu duvido se você não vai ser uma pessoa mais calma e confiante no meio das dificuldades e das tribulações. Samuel só experimentou a plenitude da revelação de Deus quando ele finalmente disse: fala, Senhor, porque o teu servo escuta. Essa resposta mudou a vida de Samuel e mudou para sempre. E isso nos leva ao segundo ponto e último ponto dessa manhã. Ouvir a Deus exige resposta.
Esse ponto aparece na tela para você. Ouvir a Deus exige resposta. Samuel só conheceu a Deus de maneira plena quando ele respondeu à voz de Deus. Até então, o chamado vinha. Samuel, Samuel, mas ele não sabia como reagir. Quando finalmente ele disse, fala Senhor, o teu servo ouve, ele abriu espaço para Deus se revelar, para Deus revelar a sua palavra, para Deus revelar o propósito que tinha para a vida de Samuel. Então, queridos, aprendemos que ouvir a Deus não é um ato banal. Ouvir a Deus envolve atenção, humildade e disposição para obedecer. Não, você não vai estar necessariamente nesse auditório e vai escutar Deus falando o seu nome, João, João, Amanda, Amanda, Cláudio, Cláudio. Não, mas talvez você esteja no seu consultório, na sua sala de aula, dentro da sua casa, no momento de lazer com seus grandes amigos, e ali, naquela circunstância, Deus está chamando você pelo seu nome, querendo revelar mais dele para você, a vontade dele para você, o propósito bom que ele tem para a sua vida. Sempre que Deus fala, há um convite à transformação. Samuel não podia imaginar o que estava por vir em sua vida. Samuel não podia imaginar que ele testemunharia não apenas o declínio espiritual dos sacerdotes de Israel naquele tempo, e que ele seria uma voz que condenaria aquilo. Samuel não podia prever que Deus levantaria reis que representassem o próprio Deus, mas que reinassem sobre o povo de Israel, e que seria Samuel quem ungiria aqueles reis. Samuel não poderia imaginar que ele ungiria Saul como o primeiro rei da história de Israel, e que depois de muitos anos esse homem perderia o seu coração, se distanciaria de Deus, e Samuel teria de dizer, olhando nos olhos de um rei temido por todos os povos, o seguinte: Deus não está mais com você, Ele escolheu outro que vai suceder você no trono. E Samuel então unge Davi, o próximo rei de Israel. Ele não imaginava nada disso, como numa noite escura dormia e escutava uma voz chamando o seu nome. Mas sempre que Deus nos chama, Ele nos chama para a transformação. Deus não se comunica apenas para informar, mas para transformar. E a pergunta então é: e quanto a nós hoje, amigos? Nós estamos prontos para responder a Deus? Nós vivemos numa época de respostas imediatas, não é? Alguém manda uma mensagem no WhatsApp para você e você demora um tempo a responder. Daqui a pouco uma mensagem do tipo vai chegar para você: já tive mais moral, hein? Já fui mais lembrado. Ou então uma cobrança mais incisiva: recebeu minha mensagem, leu a minha mensagem e não me respondeu. É quase ofensivo, não é? É a cultura da resposta imediata. Mas quando Deus fala, muitas vezes ignoramos. Quando Deus fala, o nosso coração não é movido pelo mesmo imediatismo de dizer: espera aí, Deus está me chamando. Eu não vou ensurdecer o meu entendimento fingindo que não é comigo que Deus está falando. Sim, Ele está falando e eu vou respondê-lo. Não, muitas vezes ignoramos. E por quê? Por que você e eu ignoramos o chamado de Deus? Primeiro, queridos, porque o seu chamado sempre nos desafia. O chamado de Deus sempre desafia a gente. Muitas vezes nós queremos continuar no controle das coisas. Só que Deus nos chama. E Deus nos chama para mudar. Muitas vezes nós não queremos mudar a maneira como tratamos as coisas dentro de casa. Eu falo assim porque eu sou assim. Eu reajo assim porque eu cresci num lar vendo meu pai fazer isso. Meu pai viu meu avô fazendo isso.
Isso não tem como mudar. Então muitas vezes você justifica estupidez, agressividade verbal, desejo de pisar no outro, na sua criação. Só que Deus chama o seu nome, não no tabernáculo de noite, mas no meio da tua casa. Ele acende um alerta no teu coração, dizendo para você: não foi para essa razão que eu te concedi um casamento. Não foi para esse tipo de tratamento que eu te concedi filhos. Se aproxima de mim. Conheça meu propósito para você. Só que você não quer perder o controle. Ou você não quer perder a razão. Ou você não quer perder os aparentes benefícios do esquema, que se você ouvir a Deus, você vai ter que abrir mão. Muitas vezes não queremos responder ao chamado de Deus, porque sabemos que ouvir a Deus implica em mudança. Vai aparecer na tela para você uma frase do Timothy Keller. Timothy Keller dizia o seguinte: se o seu Deus nunca discorda de você, talvez você esteja apenas ouvindo uma versão idealizada de si mesmo. Queridos, nós temos um grupo muito grande de pessoas na sociedade humana que dizem crer em Deus, mas creem exatamente dessa forma. Eu creio em Deus. Mas que Deus você crê? No Deus que eu construí. Ele não discorda de mim. Ele não diz que tem nada errado na minha vida. Nada precisa ser corrigido, nenhum hábito da minha fala, nenhum desejo do meu coração, nenhum comportamento, nenhuma maneira de ganhar ou gastar dinheiro, não. Ele concorda comigo em absolutamente tudo. Você está cultuando e chamando de Deus uma versão idealizada de você mesmo. Ouvir Deus significa estar disposto a ser corrigido, a ser guiado, a ser moldado pela sua voz, para vivermos de verdade a melhor versão de nós mesmos. Já ouviu essa expressão por aí? Você vai conhecer e você vai viver a melhor versão de você mesmo. Sabe onde está a sua melhor versão? Escondida em Cristo. Sabe onde está a sua melhor versão? Viver a espécie de vida que Deus criou você para viver. Não há vida melhor, não há vida mais satisfeita do que essa. Imagine que o seu celular te avisa, isso acontece de vez em quando com o meu, sobre uma notificação de uma atualização do sistema dele. Ele diz: olha, uma versão mais recente está disponível e você deve instalá-la, com o telefone inclusive ligado na tomada, não é isso? Para que a instalação seja completa. E aí diz lá que alguns bugs foram corrigidos, alguns aplicativos vão funcionar melhor. O que você e eu podemos fazer? Nós podemos ignorar indefinidamente essa atualização, não podemos? Mas o que acontece com o tempo? Nosso telefone começa a não funcionar tão bem. Alguns aplicativos que nós usamos e dependem daquela atualização já não vão se comunicar tão bem com o aparelho. Não é verdade? Assim também acontece com a nossa vida, queridos. Ignorar a voz de Deus nos impede de crescer e de experimentar a vontade de Deus de maneira plena. Não é que você pare de vez. Não é que algo vai acontecer na sua vida e de repente tudo vai ficar estagnado, não é que você vai deixar de ser um cristão, não é que você vai deixar de cantar louvores para Deus, de estar na igreja, de participar de um pequeno grupo, de participar de uma reunião de oração nas segundas-feiras à noite, não. Apenas simplesmente você vai continuar fazendo tudo isso, vivendo muito aquém do que Deus te chamou para viver. Por quê? Porque o seu coração está ensurdecido para ouvir Deus chamando você e corresponder à medida que Deus chama, para transformar você, para guiar você, para moldar você, para tornar você um homem melhor, uma mulher melhor, um profissional melhor, uma profissional melhor, um pai, um filho, um amigo, um cidadão mais parecido com Jesus, que é o propósito de Deus. Eu quero concluir, queridos, mas eu queria muito a sua atenção no que eu tenho para dizer nesse momento final. Samuel, esse personagem para quem nós estamos olhando nessa manhã,
ele escutou seu nome na escuridão da noite. Ele dormia e ele escutou seu nome na escuridão da noite. Então ele respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel não sabia, ele não podia saber, mas ele estava vivendo aqui um momento que antecipava algo muito maior que viria séculos depois. Porque séculos depois, uma outra voz chamaria na escuridão. Não chamaria um menino dormindo no tabernáculo, mas chamaria toda a humanidade adormecida nas trevas do pecado. A voz de Jesus, o Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós e que começou o seu ministério entre os homens com uma mensagem. Você lembra dessa mensagem? Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 2. E dizia Jesus: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Num mundo escurecido pelo distanciamento de Deus em virtude do pecado, a luz raiou, Cristo veio, e uma voz se ouviu na escuridão dessa vida longe de Deus: arrependam-se, voltem-se para Deus, lamentem o fato de terem vivido por tanto tempo desafiando o Deus que os criou para a sua própria glória e para a sua felicidade, tentando encontrar glória e felicidade e sentido para a vida longe do relacionamento com Deus. Vejam, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo agora. Jesus estava trazendo, Jesus estava dissipando a densa noite escura do pecado. Ao vir em nosso mundo, Jesus é o verdadeiro Samuel. Jesus é o verdadeiro e o melhor Samuel, porque ele é o profeta perfeito que não apenas ouviu a voz de Deus, como Samuel ouviu, mas ele obedeceu completamente à voz de Deus. Porque quando o Pai o chamou para a cruz, porque quando o Pai disse que a cruz seria o seu caminho para resgatar e redimir pecadores como eu e como você, a resposta que ele deu ao Pai foi: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres, Senhor. E na cruz, Jesus experimentou o silêncio que você e eu deveríamos experimentar. Esse silêncio de não ouvir Deus, Jesus experimentou na cruz, porque ele clamou. Ele clamou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele clamou do alto de sua agonia na cruz. Mas pela primeira vez e pela única vez em toda a eternidade, ele não ouviu a voz do Pai, razão pela qual Mateus capítulo 27, verso 46, diz que ele clamou: Deus meu, por que me abandonaste? Jesus foi ignorado para que você e eu pudéssemos ser ouvidos. Jesus lidou com o silêncio do Pai para que a voz de Deus nunca mais fosse rara para nós. Quando ele clamou e não foi ouvido, e por isso não foi poupado da cruz, que era tomando o nosso lugar, ele o fez para que nunca eu e você tivéssemos de dizer: Deus está em silêncio. Hoje Deus continua chamando. A voz dele ressoa nas Escrituras, a voz dele ressoa na criação, a voz dele ressoa nos momentos de dor que você passa. C.S. Lewis, o autor de As Crônicas de Nárnia, e um grande cristão do início do século XX, ele costumava dizer que Deus sussurra nos nossos dias de alegria e de progresso, mas sendo maus ouvintes, não escutamos a voz de Deus. Mas quando entramos então numa estação de dor e de sofrimento,
ouvimos Deus mais claramente. C.S. Lewis dizia: o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Deus fala, até mesmo no meio da nossa dor. Ele fala nos anseios do nosso coração. Sabe essa sensação que você e eu temos de que a vida pede mais? Que tende a haver mais propósito e sentido do que apenas levantar cedo, imaginar a pauta de um dia completamente cheio e extenuante, ralar, se sacrificar, transpirar, falar com gente que você gostaria de não falar, ter de tratar com pessoas que você gostaria de não tratar, tudo isso para no final de um dia, suspirar dizendo, um dia menos. Trabalhei, produzi, garanti o de hoje. E será assim até o dia que os meus olhos se fecharem nesse mundo. E lá dentro alguma coisa diz para você, tem de haver mais do que isso. Tem de haver mais do que só trabalhar, progredir, prosperar, acumular, garantir o futuro de alguém e então morrer com a saúde deteriorada no final. Você sente que há mais porque de fato há mais. E Deus chama a você e a mim para conhecer isso. Cristão, talvez você tenha deixado outras vozes dominarem a sua atenção. Se eu falo a você como um cristão nessa manhã, se eu falo a você como alguém que diz, eu confio em Jesus, eu creio em Jesus, eu sou um discípulo de Jesus, eu me batizei, eu faço parte do povo de Jesus. Talvez você tenha deixado outras vozes dominarem a sua atenção. Talvez a sua fé esteja sufocada pelo ruído das suas preocupações. Talvez a sua fé esteja estrangulada pelas distrações que você deixa o seu coração se render. Talvez a sua fé esteja estrangulada pelo medo que você sente. Mas o chamado ainda está ecoando. Sabe como é que você poderia responder hoje? Como Samuel respondeu. Fala, Senhor. Teu servo ouve. Eu sei que ao ouvir tua voz, Senhor, talvez as coisas mudem. Mas eu confio que mesmo aquilo que mudará para melhor, porque é o Senhor que estará conduzindo. Então fala, Senhor. Teu servo ouve. E se você me ouviu nessa manhã e você ainda não conhece a Jesus, e é claro que eu não estou dizendo que você não conhece a Jesus no sentido de não saber quem Jesus é, mas de repente Jesus para você não é muito mais do que um grande mestre da moral e da virtude. Jesus talvez para você não seja mais do que um grande exemplo, o maior exemplo de ser humano. O maior mestre, o maior terapeuta, o mais sábio que já pisou na terra. Mas você talvez não conheça Jesus como esse Salvador que redime a sua vida, te leva para perto de Deus de novo e te faz conhecer o propósito para o qual você foi criado. Essa, querido, é a notificação mais importante que você pode receber. Você pode ignorar um e-mail, você pode adiar uma mensagem, mas o chamado de Deus para você não pode ser deixado para depois. Jesus morreu e ressuscitou para que você pudesse ouvir a voz de Deus chamando você pelo nome, para que você desfrute do verdadeiro propósito da sua existência, entender que você é um filho amado de Deus, que vai encontrar em Deus, tendo a sua vida centrada em Deus, o propósito, o sentido e a razão, que talvez até aqui você tenha procurado em outras coisas, mas não encontrado. Vamos juntos orar nessa manhã. Senhor, obrigado pelo dia, obrigado por esse tempo, e o que eu te peço sobre a vida dos meus amigos e irmãos presentes aqui nessa manhã, não é que a minha voz ecoe no coração e na lembrança deles nas próximas horas e nos próximos dias dessa semana. Até porque não há nada que seja de mim mesmo que tenha valor, que tenha relevância por si só. Mas o que eu te peço
porque refletimos juntos na Tua palavra, que o ecoar da Tua voz seja percebido pelo nosso coração, na continuidade desse domingo, na segunda-feira, nos outros dias da semana, de maneira que possamos perceber que de fato o Senhor fala e o Senhor nos chama, embora nós muitas vezes nos coloquemos como ensurdecidos e indispostos a ouvir humildemente e a atender ao chamado do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para que assim como Samuel, que encontrou a relevância de sua vida, o propósito supremo de sua vida, no dia que ouviu a Tua voz e disse: fala, Senhor, o Teu servo ouve, que para nós também seja a mesma verdade, que o nosso coração não resista mais, mas possamos dizer a Ti, a despeito dos muitos ruídos, barulhos e vozes, das muitas notificações que alertam nossas mentes e corações, que possamos dizer a Tua voz: fala, Senhor, Teu servo escuta, Tua serva ouve, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja presente com cada um de nós hoje e para todo sempre. Amém e amém.